Sempre opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber a economista Ariane Benedito, todas as terças-feiras aqui com a gente. Sempre muito bem-vinda, Ariane. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Muito obrigada. Mais uma terça-feira. Obrigada, Ariane. O presidente Lula parece que foi apresentado a um Brasil que ele não conhecia, né? Ficou ali surpreso que o país que ele preside pela terceira vez concede benefícios tributários que passam dos 600 bilhões de reais, pelo menos nas falas ali dos ministros ontem, né, deixando claro a surpresa que Lula teve em relação a esse montante. Muitos especialistas que eu acabei lendo depois acabaram vendo essa preocupação, essa reunião de Lula ali como um aceno dele, inclusive até mesmo mais político, numa tentativa, né, de sinalizar uma preocupação com o corte de gastos, de uma forma geral, tentando trazer alguma sinalização mais clara para o próprio mercado, que cobra ali, de fato, né, um olhar para o corte de gastos. Primeiro, entender um pouco da tua leitura, né, ou se pelo menos estamos falando do problema, já é um grande ponto, mas até onde, de fato, este aceno pode trazer mesmo, acalmar o mercado em relação a essa preocupação, com o fiscal, com a trajetória ali em relação do nosso fiscal. É um avanço, pelo menos, né, a gente ter aí essa discussão, daria para enxergar, de repente, ali um copo um pouco mais cheio, numa expectativa do governo, de fato, encarar esse desafio fiscal? Olha, Paula, acho que a gente pode começar falando desse assunto, né, usando aquele velho ditado de que o pior cego é aquele que não quer ver. Né? Muito me admira, né, um político que está há anos, né, fazendo o que faz e desconhecer o principal problema do país na qual ele é o representante. Né? Porque esse problema não é um problema novo. O fiscal brasileiro, por mais que nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, ganhou essa notoriedade dado a intensificação de um problema muito velho, que é a inércia do déficit público, né? O crescimento, ano após ano, de uma despesa, de um sistema distorcido. Né? Esse é o grande problema. E se realmente a equipe econômica, né, o chefe do executivo, ele está ouvindo os especialistas, então logo vai chegar para ele que o problema do fiscal brasileiro não é fazer, né, a solução, na verdade, não é fazer corte de gastos. Na verdade, as medidas são muito mais complexas, né? E quando ele cobra do time do Ministério da Fazenda, Planejamento, a questão preciso de soluções rápidas e eficazes, é praticamente viver num mundo de ilusão. Não existe uma solução prática e eficaz, né? O que todos os governos, sem exceção, vêm fazendo é o famoso enxugar gelo, porque a solução que realmente e definitivamente solucionaria o problema fiscal no Brasil é encarar, primeiramente, a realidade de frente, entender que tem que fazer o que precisa ser feito e que as medidas para que isso aconteça, elas são impopulares. De alguma hora, a gente, como sociedade, vai ter que aceitar que o remédio amargo tem que ser tomado. Corte de gastos não melhora a qualidade do gasto público. E é isso que tem que ser melhorado, a qualidade dos gastos públicos. Né? Porque esse corte de gastos, sem essa solução direta e realmente eficaz, você está solucionando num curto prazo, até médio prazo, ou impedindo um pouco que o déficit, que a inércia deficitária, ela impacte os próximos anos, mas ela não é a solução do problema. Talvez nem dê tempo desse governo fazer realmente essa veredar para esse caminho de fazer o que deve ser feito. E se for colocado na mesa essa possibilidade, essa tratativa, mesmo que por conta deles ou por parte do governo atual não há tempo hábil de fazer uma mudança nessa tratativa, ainda assim uma discussão nesse sentido faria com que a gente tivesse uma maior confiança por parte de todos os agentes macroeconômicos. Talvez o Brasil retorne ao seu nível de confiança e aí sim a gente está falando de uma mudança real brasileira. Por enquanto, o que a gente está fazendo é uma contenção do problema. Né? E, na verdade, quem amenizou o efeito ruim para os mercados, né? Principalmente ontem, a gente poderia ter tido uma queda muito pior do nosso mercado brasileiro, em véspera, né, de decisão de política monetária, que essa, sim, é uma crítica muito problemática
que o chefe do executivo faz a uma autarquia muito importante da nossa economia e que acelera ou desacelera, né? Uma discussão que não deveria também estar acontecendo nesse momento. As falas da Tebet, as falas do Haddad, de olha, estamos sentados à mesa para conversar, foi o que amenizou, no sentido de responsabilidade. Deu um tom para a gente de que, pelo menos, a discussão foi colocada à mesa. Mas eu não vi no teor do conteúdo realmente o vetor de mudança, e sim o vetor de contenção. Mas vamos comemorar nesse primeiro momento que o sentido de responsabilidade está acontecendo. Ariane Benedito, muito bom dia para você.